Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. A Triunidade Santa, ou Trindade Santa, ou o Deus da Triunidade, é um assunto que é bom sempre rever, porque ele tem alguma complexidade. Além da sua complexidade, há pessoas que buscam compreender o que se chama Triunidade Santa. E há pessoas que buscam, nesse conceito, uma oportunidade para deturpar o que seja o conceito bíblico de Triunidade Santa. Então surge a dificuldade. Mesmo querendo buscar a verdade, muitos de nós temos dificuldade para explicar, e muitos têm uma real dificuldade para compreender. Eu digo a real dificuldade para compreender, não a real intenção de escarnecer. Aí é diferente. Porque quando se fala em Triunidade Santa, então nós temos três deuses, nós temos isso, nós temos aquilo, vocês não sabem o que explicar, estão presos dentro de conceitos dogmáticos, nada disso. A Triunidade Santa não está escrita na Bíblia, mas muita coisa que não está escrita na Bíblia existia e hoje também existe, não é mesmo? Então, Triunidade Santa, nós falamos nessa Trindade Santa quando nós queremos nos referir ao nosso Deus. Um único Deus, no sentido de um único poder espiritual, composto pelo poder de três espíritos puros, soberanos e perfeitos. O Espírito de Deus Pai, o Espírito de Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Três espíritos, não três deuses formando um poder, mas três componentes, três pessoas divinais, três pessoas divinais que compõem um único Deus, um único poder espiritual e também soberano, não apenas sobre a Terra, mas sobre todo o universo. Aí surge aquele negócio. Vocês dizem que Jesus é Deus, é divindade, e é realmente. Que Deus Pai é divindade, que Deus Filho e o Espírito Santo são divindade. Então nós temos três deuses ou temos um Deus? As pessoas só fazem essa confusão porque querem. Eu vou dar um bom exemplo que muita gente entende. Quando o time do Barcelona entra em campo, é um time só, mas são 11 componentes. Ninguém diz que cada um dos seus jogadores são 11 times. As pessoas entendem isso com extrema facilidade. Mas quando nós dizemos que há um só poder, um só Deus, e ele é composto por três pessoas, as pessoas vêm com essas assertivas de que vocês afirmam que é um Deus só, mas falam em três deuses. Nós falamos em três pessoas divinais, três pessoas soberanas que formam um único poder. Às vezes você está olhando para um céu, como hoje aqui no Rio de Janeiro está um sol bonito, pelo menos de manhã, e você olha, vê uma nuvem. Muito bem. Daqui a 2 minutos você olha, já não é a mesma nuvem, são três nuvens. As três nuvens não são os três componentes de um só elemento. Elas não têm a mesma substância, mas só que nesse momento eu consegui identificar três porções, três partes. Assim também é a noção de Deus.
A noção de Deus, quando nesse momento Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão em estado espiritual, os três formam um único poder, um espírito coeso, um só Deus, um só poder, composto por três divindades. E os três são coeternos, consubstanciais, consonantes em tudo. A opinião de Deus Pai não é diferente da opinião de Deus Filho. O Espírito Santo não é menor do que Deus Pai ou que Deus Filho, porque não existe essa hierarquia no mundo espiritual quando nós explicamos a Triunidade Santa. Essa hierarquia e a diferença das pessoas é quando nós lemos nas Escrituras Sagradas. Outra coisa importante, o conceito de Triunidade Santa não é para ser deduzido por matemáticos, físicos ou filósofos. O conceito de Triunidade Santa é retirado das revelações das Escrituras Sagradas, aonde nós podemos identificar três pessoas que compõem o mesmo poder espiritual. Nas Escrituras, sim, com Jesus encarnado, com o Verbo que se fez carne, você consegue identificar três pessoas espirituais e com missões diferentes. O Pai, que é, no caso, soberano, e no caso envia o Filho, o Filho que assume a forma de figura humana, como está em Filipenses capítulo 2, e o Espírito Santo conduz Jesus, gera Jesus no ventre de uma virgem, capacita Jesus na sua vida missionária e também ressuscita Jesus dentre os mortos. Jesus não ressuscitou pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, nas Escrituras, durante o período em que Jesus esteve entre nós, as Escrituras relatam três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E volto a repetir, nesse caso e nessa ocasião, conseguimos identificar uma hierarquia nas palavras do próprio Jesus, quando ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai. Quando ele diz que o Pai é maior do que eu, essas coisas foram ditas nas Escrituras Sagradas quando Jesus estava encarnado, quando o Verbo se fez carne, quando o Logos se apresentou em semelhança de figura humana. Vamos ver dois exemplos, ou três aqui, das três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo apresentados nas Escrituras Sagradas. Nós temos no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 32, o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito Santo, descer do céu como pomba e pousar sobre ele Jesus. Nós já temos duas pessoas celestiais, Jesus e o Espírito Santo de Deus. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: quem é que fez isso? Deus Pai. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que
que ele é o Filho de Deus. Então aqui em João capítulo 1, dos versículos 32 a 34, nós conseguimos identificar a figura de Deus Pai, a figura de Jesus e a figura do Espírito Santo. Muito bem. Nós temos outra passagem. Vamos ver no Evangelho de João também, no capítulo 14, versículo 26, quando Jesus promete o Consolador, um outro Espírito, diferente, em nome, o Espírito Santo, porém outro com a mesma dignidade, outro, mas não diferente dele, outro Consolador, outra pessoa divinal. Ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a primeira pessoa então, a ser identificada, a quem o Pai enviará em meu nome, a quem o Pai enviará, a figura do Pai, em meu nome, em nome de Jesus. 3 pessoas. Então, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós temos aqui Deus Pai enviando em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus. São 3 pessoas distintas. São 3 pessoas aqui que nós conseguimos discernir como 3 pessoas também diferentes. No Evangelho de Mateus, na chamada Grande Comissão, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando Jesus ordena aos seus discípulos, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, nós temos aqui mais um exemplo, o terceiro exemplo. Existem vários na Bíblia, mas vamos ficar nesses que são os mais comuns, são os mais evidentes e fáceis de nós ensinarmos e de muitas pessoas compreenderem. Só existe um poder espiritual. Os 3 Espíritos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pertencem a um só poder espiritual. E os 3 têm a mesma honra, a mesma glória, o mesmo poder, a mesma dignidade, e entre eles não existe hierarquia. Nada pode, nas Escrituras, dizer que entre eles exista hierarquia. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, ele se dirige ao Pai e diz, Pai, glorifica o teu Filho, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse o mundo. Muito bem. Agora, não existe uma hierarquia evidente, seria até mesmo uma heresia. Questão de opinião, qualquer um pode ter, mas nós vamos ficar atentos e ligados às revelações das Escrituras Sagradas. Os 3 Espíritos que formam um único poder espiritual, não existe hierarquia entre eles. Essa hierarquia só apareceu quando Jesus se fez presente, se fez carne. Aí então nós conseguimos identificar a pessoa de Jesus sendo gerada pelo Espírito Santo, capacitada pelo Espírito Santo, ressurreta pelo Espírito Santo, tá? Jesus dizendo que a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Nesse momento, Jesus, destacado das regiões celestiais
e em semelhança de figura humana, surge sim uma evidente hierarquia, porque Jesus veio em corpo de humilhação. Ele deixou a sua divindade, o seu poder divinal, e sem perder a sua divindade, ele humilhou-se na condição humana, para cumprir a sua missão entre os homens. O que não se pode, dentro da triunidade santa, é negar a divindade de Jesus. Se alguma pessoa negar a divindade de Jesus, algumas fazem porque não dizem que não entendem. A maioria nega a divindade de Jesus porque quer sustentar doutrina humanista, doutrina jeovista, doutrina espiritualista. Então desejam eliminar Jesus como sendo o verbo que se fez carne e querem transformar Jesus, é lógico, é evidente, num homem virtuoso que evoluiu de baixo para cima pelos seus méritos morais e espirituais, através de um acúmulo de perispírito durante anos, um homem que teve muitas vidas sucessivas, um espírito superior, mas um espírito essencialmente humano. Isso é erro, isso é heresia, isso está completamente fora das revelações das Escrituras Sagradas e do discernimento dos teólogos, dos biblistas e dos apologistas cristãos, né? Ponto de vista sobre certos aspectos, muitas pessoas podem ter quanto a esse conceito de triunidade santa. Muitas pessoas podem até não entender certos aspectos. O que não pode acontecer é transformar nosso Senhor Jesus Cristo, cuja divindade é muito bem evidente, transformá-lo em um espírito humano, ou em apenas um homem virtuoso que, no caso, evoluiu. Jesus Cristo é a divindade. Há várias passagens bíblicas, mas para nós apressarmos aqui, que já temos quase 18 minutos, vamos citar, por exemplo, o que Paulo diz ao pastor Tito, no capítulo 2, versículo 13, falando sobre a vinda de Jesus. Diz o apóstolo Paulo: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A vinda do nosso grande Deus e Salvador, Theos e Kurios. Então, é uma das afirmativas. Uma outra afirmativa está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, quando Jesus aparece, no caso, a Tomé, e Tomé, quando vê as marcas nas mãos de Jesus, ele exclama: meu Senhor e meu Deus, Theosmu, Kuriosmu, Theosmu. E Jesus não retruca, Jesus apenas completa: você creu porque você viu, mas bem-aventurados os que não viram e creram, e os que não vão ver e vão crer. Então nós vemos assim que a triunidade santa existe um só poder espiritual e um só Deus. E esse um só Deus tem três componentes. Nós não pecamos quando dizemos isso. Três componentes ou três entidades espirituais soberanas, todas criadoras, todas com o mesmo poder, todas com a mesma honra, todas com a mesma dignidade, no seu estado natural, que é de espírito puro. Agora, como eu disse, dentro das Escrituras, você vai conseguir discernir as três pessoas com missões diferentes e com aspectos diferentes.
Creio que isso tenha auxiliado alguém. Procure ler sobre o assunto para ir tirando a sua dúvida, em busca da verdade, não em busca de uma verdade como fazem muitos. Uma verdade que venha digamos, corromper, por exemplo, a Triunidade Santa, como está nas Escrituras, ou, pior ainda, perder a salvação, perder completamente a sua reconciliação com Deus, quando deturpa a divindade de Jesus. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.